Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Orlandia. Bem, aula passada eu comentei com você a formação do povo brasileiro a partir das suas matrizes étnicas branca e europeia, indígena e africana. Hoje eu quero conversar com você a respeito dos imigrantes, ou seja, aquelas pessoas que vieram para o Brasil e ajudaram a formação do povo brasileiro, também contribuindo para que a nossa miscigenação ocorresse. Quero começar dizendo para você o seguinte: essa história de imigrantes, oficialmente, ela só vai começar em 1808. Por quê? Porque antes de 1808 era proibida a entrada de imigrantes no solo brasileiro. Portanto, só era autorizado a entrada de escravos, que eram africanos, era autorizada alguns espanhóis, por causa das relações ibéricas de Portugal e Espanha. Além disso, franceses e holandeses, que também teve uma certa relação, algumas invasões no litoral brasileiro, bem no começo da colonização. Pois bem, só que essa história vai mudar. A partir de 1808, portanto, no começo do século XIX, nós temos início a processo de imigração para o Brasil. É justamente aquela atitude política da abertura dos portos às nações amigas que vai estimular a entrada de imigrantes em solo brasileiro a partir de 1808. Porém, essa imigração vai ser estimulada por outros fatores. Qual é o primeiro fator que eu chamo a sua atenção? A Lei Eusébio de Queiroz, que apesar de ser uma lei anterior, ou seja, de 1850, essa lei colocava fim ao tráfico de escravos para o Brasil. Consequentemente, já estava em falta mão de obra na economia brasileira. Outro fato importante: a política de branqueamento da população. Na elite europeia, e que foi copiado pela elite brasileira, surgiu a ideia de que uma nação fruto da miscigenação entre negros e indígenas não tinha condições de dar certo. Por quê? A ideia de que o europeu branco era mais evoluído, portanto, um país, uma nação, para evoluir, teria que ser construído o seu povo a partir de matrizes brancas europeias, e não de matrizes indígenas e africanas, que eram consideradas inferiores. Outro fato importante: vamos falar sobre o sul do Brasil. Começo do século XIX, a situação do sul do Brasil era complicada. Havia, por parte do governo, o medo de invasões, principalmente do Paraguai e da Argentina, na região sul do Brasil. Então era urgente a ocupação dessa área como forma de garantir o domínio do Estado brasileiro no sul do nosso país. Portanto, nós vamos escolher brancos europeus para formar núcleos de colonização na região sul do nosso país. Além disso, pessoal, nós vamos ter uma situação interessante. Também no século XIX, começa o processo de industrialização no Japão e a Revolução Industrial Europeia entra na sua segunda fase. Com isso, nós vamos ter um intenso êxodo rural, pessoas saindo do campo para a cidade na Europa e também no Japão, o que vai, de certa forma, gerar instabilidade e incerteza quanto ao futuro para a população, em busca de uma vida melhor. Portanto, aqui eu tenho um fator externo, fator lá fora, que estimulou as pessoas a optarem a vir para o Brasil. Então, muitos fugindo do desemprego, do crescimento da urbanização e de seus problemas, é que nós vamos ter a entrada de imigrantes também no território brasileiro. Pois bem, dentre esses grupos que chegam em busca de uma vida melhor, eu vou chamar a sua atenção para os italianos. Os italianos, o primeiro grupo de italianos, os primeiros que chegaram, foram se fixar no estado de São Paulo. Depois, outros grupos foram para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu chamo a sua atenção para os imigrantes italianos que foram para o estado de São Paulo. No estado de São Paulo, eles foram inicialmente cooptados para trabalhar nas lavouras de café. Com a crise do café, houve uma massa de desempregados no campo, mas ao mesmo tempo começa o processo de industrialização em São Paulo,
Consequentemente, os imigrantes italianos estavam mais bem preparados para assumir os postos de trabalho na indústria do que, por exemplo, os descendentes ou os ex-escravos que não tinham formação escolar nenhuma. Então eles vão para a indústria e alguns italianos vão para atividades comerciais. Já os italianos que foram para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles foram para formar núcleos de colonização. Então eles geralmente estavam relacionados a colônias, principalmente os italianos e alemães, com o objetivo, logicamente, você já sabe, de povoar caso houvesse uma eventual tentativa de Paraguai e Argentina de tomar o sul do Brasil, correto? Só que nós vamos ter uma outra vertente interessante, né? Que é os portugueses. Os portugueses também, há uma nova imigração de portugueses. Neste caso, os portugueses vão se dedicar às atividades industriais e comerciais, correto? Já no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós vamos ter os imigrantes em destaque, como eu já disse, italianos e alemães. Porém, eu tenho que chamar a sua atenção para outros grupos, como por exemplo os russos e poloneses, que também formaram colônias importantes no sul do nosso país. Pessoal, assim a gente encerra as imigrações no século XIX. Aí vem o século XX. Quando chega o século XX, nós já temos os europeus, em especial italianos e alemães, em menor número russos e poloneses, né? Mas agora, a partir do século XX, vai chegar os asiáticos. Quanto aos asiáticos, eu chamo a sua atenção para dois grupos importantes. O primeiro grupo de asiáticos serão os japoneses. Os japoneses vão se dirigir para o estado de São Paulo, estado do Paraná e estado do Pará, lá no norte do Brasil. E vão se dedicar geralmente à agricultura, em especial hortifrutigranjeiros. O grupo de asiáticos, no começo do século XX, que começam a vir para o Brasil, são os sírios libaneses. Esses vão geralmente se concentrar no Sudeste, principalmente nas grandes cidades, e vão se dedicar ao comércio, tá? Aí, nós temos a ditadura Vargas na década de 30. Para esse assunto, é importante a gente citar a ditadura Vargas, porque essa ditadura ela tinha um caráter nacionalista, antidemocrática. E o Estado brasileiro vai tratar os imigrantes como ameaça à ordem pública. Então vai haver um desestímulo durante toda a ditadura Vargas à entrada de imigrantes. Porém, quando chega 1945, dois fatos importantes vai reativar a entrada de imigrantes no território brasileiro. Quais são os dois fatos? Primeiro, o fim da ditadura Vargas. E segundo, o fim da Segunda Guerra Mundial. Esses dois fatos vão fazer com que imigrantes europeus e japoneses retomem o processo de migração vindo para o território brasileiro. Aí o destaque continua sendo praticamente os mesmos, só que agora nós vamos ter um número maior de portugueses e espanhóis, mas os italianos e alemães continuam fazendo parte da nossa cota de imigração. Quanto aos japoneses, eles vieram em grande número, mas a partir dos anos de 1960, o Japão começa a recuperar a sua economia no pós-guerra e hoje a vinda de imigrantes japoneses é quase considerada como zero. Então essa imigração ela praticamente já não existe mais. Mas a presença dos japoneses é extremamente importante.